nome do Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus em Salmos 26. Hoje eu irei terminar o Salmo 26. Comecei domingo, hoje eu termino. E eu queria focar aqui para nós o verso de número 8. Verso de número 8. Gostaria de falar um pouquinho sobre a igreja. Verso 8 diz assim: Gostaria de pedir a você o seu like para o nosso canal no YouTube da Igreja Evangélica Congregacional de Araçagi. Dê o seu like, compartilhe, tá certo? Nosso canal tem o objetivo de, primeiro que tudo, a pregação do Evangelho. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Vamos todos nós lermos, irmãos? Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Amém? Queridos irmãos, como vocês sabem, já falei, Salmo de Davi, onde aqui ele faz uma oração sobre a sua integridade, O versos que nós explicamos, falamos semana passada, falamos um pouco sobre a questão da integridade de Davi. No Salmo 25, enquanto ele estava pedindo perdão pelos seus pecados, já no verso 26, reconhecendo esse seu perdão e reconhecendo o agir de Deus na sua vida, ele se torna e fala sobre a sua integridade. E hoje vamos ver o verso de número 8, vamos falar um pouquinho sobre como Davi entendia a presença de Deus. Percebam, irmãos, no verso 8, que ele diz assim: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa. Quando Davi escreveu aqui, irmãos, isso aqui, não existia ainda o templo, né? O templo não estava construído ainda, porque quem construiu o templo foi o filho de Davi, Salomão, né? Davi, ele era louco para construir o templo. Ele queria construir o templo. O desejo dele era construir o templo. Naquela época, o que existia era o tabernáculo. Os irmãos vão se lembrar de Moisés, quando Deus dá aquela ordem a Moisés, para Moisés construir o tabernáculo lá no deserto. E aí Moisés constrói o tabernáculo, Deus dá todas as medidas a Moisés, e Moisés constrói aquele tabernáculo, e no tabernáculo existia 3 lugares: o átrio exterior, onde eram feitos os holocaustos, os sacrifícios; o lugar santo, onde só os sacerdotes entravam e ofereciam o sangue como libação pelo pecado do povo, e aspergia nos umbrais, ou melhor, nas paredes do tabernáculo, o sangue como purificação pelo pecado do povo. E o lugar santo dos santos, que só quem entrava lá era o sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer sacrifício por si e pelo povo. E no lugar santo dos santos existia a arca da aliança. E na tampa da arca existia uma bacia que era chamada de propiciatório, onde o sumo sacerdote colocava ali aquele sangue. Existia também 2 querubins com asas que cobriam essa bacia, representando ali a presença de Deus. E o sumo sacerdote oferecia aquele sangue como propiciação, ou seja, para que Deus fosse propício ao povo. Deus fosse misericordioso para com o povo e recebesse aquele sangue como purificação pelo pecado do povo. E aí a gente entende que tudo isso era representação daquele que haveria de vir, do sangue de Cristo, que foi derramado uma única vez por todas,
Só que aqui Davi, ele está nos dizendo algo interessante. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa. O que é que tinha de interessante para que Davi amasse tanto estar no tabernáculo ou estar naquele lugar? Ele disse certa vez que preferia estar um dia às portas da tenda, né, da congregação, do que 1000 em qualquer outro lugar. Veja, irmãos, como é interessante isso, né? Ele chegava em suas orações e dizia: Senhor, eu prefiro estar um dia aqui, Senhor. Não me prive desse privilégio. Não me prive de estar aqui. Porque eu prefiro estar aqui um dia, Senhor. Se fosse para me escolher passar 1000 dias longe de Ti ou um dia aqui, eu prefiro estar um dia aqui do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Porque o importante para Davi não era o lugar em si, mas era quem estava no lugar. A Arca da Aliança, ela representava a glória de Deus. Era a certeza de que Deus estava com o seu povo. É tanto que quando o povo caminhava no deserto, né? Eles caminharam cerca de 40 anos no deserto. Então, quando ele caminhava no deserto, a Bíblia diz que durante o dia existia uma coluna de nuvem, né, sobre o povo. E durante a noite uma coluna de fogo. Para quê? Para que fosse guiando o povo. Aonde essa nuvem parava, o povo parava, construía ali as suas tendas e construía o tabernáculo. Quando a nuvem começava a andar, eles desarmavam as suas tendas, desarmavam o tabernáculo e iam até onde a nuvem parasse. Onde a nuvem parasse, eles novamente construíam o tabernáculo. E os sacerdotes, eles eram responsáveis por levar o quê? A Arca da Aliança. E somente os sacerdotes, que era da tribo de Levi, que tinham essa autoridade. Ninguém podia tocar na arca, porque se tocasse era fulminado. Ninguém podia tocar na arca, porque essa arca ela representava a presença de Deus, a glória de Deus que estava no meio do seu povo. E todas as vezes que o povo ia apresentar os sacrifícios a Deus, a congregação, né, era chamada congregação, iam para o tabernáculo e ali eles adoravam ao Senhor. Quem iria oferecer os sacrifícios entrava no átrio exterior. Os sacerdotes entravam no santo lugar. E uma vez por ano, o sumo sacerdote no lugar santo dos santos. Porque ali estava a glória de Deus. E Davi sabia disso. Por isso que Davi dizia: eu prefiro estar no átrio. Eu prefiro estar aqui para te adorar, para glorificar o teu nome. Porque não é como hoje, né, irmãos? Não é como hoje que temos aqui a igreja, esse local, onde a gente vem e se reúne para adorar o Senhor. Eles não tinham essa liberdade como nós temos hoje. Nem todo mundo podia entrar no tabernáculo. Quando Salomão constrói o tabernáculo, quando Salomão constrói o templo, ele constrói com essa mesma lógica. Existia no templo o átrio, que era o lugar exterior onde o povo continuava oferecendo sacrifícios. Existia o lugar santo, onde os sacerdotes continuavam. Existia o lugar santo dos santos, onde o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano, lá no templo. Mas os irmãos se lembram quando Salomão ele concluiu a construção. A Bíblia diz que ele reuniu o povo. Salomão, irmãos, ofereceu 7.000 novilhos ao Senhor. A festa foi gigantesca. Cerca de 7 dias o povo estava ali em adoração a Deus. E a Bíblia diz que Salomão fez uma oração. O povo reunido,
Salomão se ajoelha diante de Deus, ergue as suas mãos para aquele local e começa a adorar o Senhor, começa a orar e começa a invocar o nome do Senhor. E ali a Bíblia diz, irmãos, que uma nuvem cobriu aquele lugar e a glória do Senhor foi grande naquele lugar. A presença do Senhor foi grande que o povo começou, irmãos, a se ajoelhar, a pedir perdão pelos seus pecados. Logo mais o povo estava adorando a Deus, louvando o Senhor, porque a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. E Deus diz algo interessante a Salomão, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Essa é a promessa de Deus para a igreja lá no Antigo Testamento, e essa promessa ela continua para nós, porque a igreja continua. Se nós que somos povo de Deus, se humilharmos, orarmos, buscarmos ao Senhor, Ele está pronto, irmãos, para nos ouvir, para sarar a nossa terra, a nossa nação, a nossa cidade, a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que Davi nos traz aqui, irmãos, é a certeza, como ele diz, eu amo a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Onde a tua glória assiste. Lá no Antigo Testamento, a glória de Deus era representada pela arca. A igreja se reunia mediante aonde estava a arca da aliança, que era a glória de Deus. Quando a gente vem agora para o Novo Testamento, não existe mais a arca. A arca se perdeu. Ninguém sabe aonde a arca foi parar. Os historiadores já estudaram, os arqueólogos já procuraram. Alguns acham que essa arca foi parar no Haiti, sabe? Só que até hoje não se sabe aonde a arca foi parar. Outros creem que Deus, Ele escondeu, não foram homens que escondeu a arca, foi o próprio Deus para que ninguém encontrasse, para que ninguém idolatrasse, porque seria um perigo. A gente vê hoje, o povo cria, né? Como por exemplo na Universal. A Universal, ela criou, né, o Templo de Salomão e criou uma arca. E aí, muita gente, irmãos, acha que existe algo de especial naquela arca, quando na verdade não existe. Porque aquilo ali é só uma figura. E hoje não precisamos mais de figura da arca. Por quê? Aí eu vou explicar. João capítulo de número 1 e o verso de número 14 vai nos dizer algo bem interessante. Diz assim, ó: e o verbo se fez carne. Quem é o verbo? Jesus Cristo. E habitou entre nós. Jesus esteve aqui, cheio de graça e de verdade. E ele vai concluir dizendo algo importante: e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Romanos capítulo 3 e o verso de número 23 vai dizer o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem é a glória de Deus, irmãos? É Jesus Cristo. Percebam aqui em Hebreus capítulo 1, e o verso de número 2 e o 3 diz assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aí o verso 3 diz assim: ele quem? Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. No verso 3 diz que o Senhor Jesus é o resplendor da glória de Deus.
Se no Antigo Testamento existia a Arca da Aliança que representava a glória de Deus, nós entendemos que era tipo, era representação de quem? De Jesus. Porque Jesus, quando chega, a glória de Deus chegou. A Bíblia diz que Jesus, ele desceu e habitou entre nós. Sabe o que significa, irmãos, a palavra habitou? Significa tabernaculou. Se lembra lá o que tinha no Antigo Testamento? O tabernáculo. Então, os irmãos tinham o tabernáculo, que representavam a glória de Deus, a presença de Deus, o lugar onde Deus estava. Já no Novo Testamento, quando Jesus chega, que ele se encarna, que ele desce e que ele habita em nosso meio, ele é o nosso tabernáculo e nele está a glória de Deus. Jesus é a glória de Deus. Então, quando ele chega, não precisa mais da arca, porque a glória de Deus reside em Cristo Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus. E aí, o que é que a gente aprende, voltando lá para Davi? É que essa glória de Deus, ela está onde? Na igreja. Na igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. E eu queria falar um pouquinho sobre a igreja, porque Davi aqui, embora não existisse o templo ainda, mas existia o tabernáculo, mas o que alegrava Davi era estar na presença de Deus com o povo de Deus. O povo de Deus se reunia também para adorar ao Senhor. A igreja de Cristo, irmãos, ela sempre existiu. Embora ele tenha fundado, quando ele reúne seus discípulos em Mateus capítulo 18, que ele diz assim, falando com Pedro, né? E diz lá, né? E eu edificarei a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Embora ele tenha fundado ali a igreja com os discípulos, mas na verdade a igreja já está lá no Antigo Testamento. Quem foi o primeiro crente? Foi o próprio Adão. Deus salvou Adão. Deus fez uma promessa a Adão, que da semente da mulher haveria de enviar um que esmagaria a cabeça da serpente. Pasmem, irmãos. Tem pessoas que dizem que não foi o descendente que esmagou a cabeça da serpente, mas foi a mãe do descendente que esmagou a cabeça da serpente. Sabiam disso? Mas nós sabemos que foi o descendente. Foi Cristo quem esmagou a cabeça da serpente. Então, Adão já começa ali a receber da parte de Deus a promessa. E aí a gente vai ver o quê? Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. A ponto dele não morrer, ele foi trasladado. Mas aí depois aparece outro homem chamado Noé. Deus chama Noé e diz, ó Noé, vou acabar com a raça humana, estão todos corrompidos, mas porém eu achei graça diante de ti. Ou seja, Deus foi gracioso com Noé. E eu vou mandar chuva, vou mandar água, vou mandar o dilúvio. Porém eu vou salvar você, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Noé já é a representação da igreja. A arca representa quem? Cristo Jesus. O dilúvio representa o quê? O juízo de Deus. O juízo de Deus. Então a igreja já está lá. Apenas 8 que foram salvos por Deus. Mas depois disso, passa aquela geração de Noé e Deus levanta quem agora? Abraão, que morava em Ur dos Caldeus. Deus aparece a Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. De ti farei uma grande nação. E ele diz algo muito importante para Abraão, se tu uma bênção. E serão abençoados por ti todas as famílias da terra. Os irmãos percebem? Deus chama Abraão
promete que dele viria um povo. Que povo é esse? O povo de Israel. O povo de Israel. Mas também fez outra promessa, que nele seria abençoado todas as famílias da terra. Aí está a igreja. Aí está Deus prometendo que haveria um povo que seria a família de Deus. Se Israel é povo de Deus, a igreja também é povo de Deus. Povo de Deus. Então Deus cria a nação em Abraão. Com Moisés, Deus, ele agora organiza a nação, porque até Moisés, o povo de Israel não era visto como uma nação organizada, porque não tinha lei, e Deus dá lá no deserto a lei a Moisés, não é isso? Organiza as tribos e deixa tudo organizado para que quando eles entrassem na terra prometida, eles já estivessem estabelecidos como uma nação. E aí Deus vai, o povo entra na terra prometida como povo de Deus, guerras surgem, Deus levanta os juízes, Gideão, Débora, Sansão, né? Jefté e outros mais, até chegar a quem? Samuel, o último juiz, o último dos profetas ali daquela época. Deus agora, como nação constituída, como povo de Deus, como igreja do Senhor, é importante dizer isso, agora não mais seria governada por juízes, mas agora por reis. Deus levanta o primeiro rei, que foi Saul, não segundo o coração de Deus, mas segundo a vontade do povo. Mas Deus deixou de governar? Não. Mas aí agora Deus levanta um novo rei segundo o seu coração, que foi Davi, o maior rei de Israel. Nunca perdeu nenhuma batalha. Deus sempre deu vitória a Davi. E ali o povo de Deus está estabelecido. Deus agora levanta Salomão, constrói o templo, que era o maior desejo de Davi. O povo agora tem um lugar específico agora para adorar o Senhor. Não precisa mais estar construindo tabernáculo de lugar em lugar, mas agora eles estão estabelecidos e eles adoram o Senhor como igreja do Senhor. E Davi tinha, antes da construção, esse prazer de estar na presença do Senhor, porque ele sabia que a glória estava ali. E aí passa-se agora os reis. O povo, por causa da desobediência, é levado cativo para a Babilônia, mas Deus tinha prometido a Jeremias que aquele cativeiro só ia demorar 70 anos, e o povo iria voltar, e a Bíblia diz que o povo voltou. Esdras e Neemias trouxe o povo de volta para Jerusalém, reconstruíram os muros, reconstruíram o templo, reconstruíram a cidade e continuaram adorando ao Senhor. Porém, Deus fez com que depois de Malaquias, o último dos profetas, passasse 40 anos sem levantar, ou melhor, 400 anos sem levantar profeta. Sem levantar nenhum profeta. Mas porém, depois de 400 anos, Deus agora, seguindo com os seus propósitos, seguindo com os seus objetivos, Ele levanta um outro profeta, João Batista, que seria aquele que o profeta Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E aí chega agora João Batista, começa novamente a reunir aqueles que ouviam a palavra, e aí ele começa a proclamar que haveria de vir o profeta, e Jesus chega no tempo de João Batista, e ele diz: eis o profeta, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ali Jesus Cristo começa a mostrar que o seu reino é chegado, de que o povo precisava entender isso, e institui com seus apóstolos a igreja, que agora não era somente a nação de Israel, mas agora era a nação de Israel e todos aqueles que se voltassem para Deus, todos aqueles que entendessem que Jesus era o Messias prometido, faria parte agora do povo de Deus. Aqui em 2 Pedro 2, o verso 9, ou melhor, 1 Pedro 2, 9,
Pedro vai nos mostrar justamente isso. 1 Pedro 2,9, ele vai dizer, pode entrar, João, se quiser sentar aí, viu? Fica à vontade aí. Ele diz, olha, irmãos, verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora em Cristo, não mais o povo de Israel, mas agora todos, tanto em Israel como no meio das outras nações, aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Ele disse, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O povo de Israel não reconheceu Jesus como o Messias prometido. Mas aí ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então quem crê em Cristo, agora faz parte do Israel espiritual de Deus, faz parte do povo de Deus, povo escolhido, uma raça eleita. A igreja é a raça eleita de Deus, é o povo escolhido de Deus. E nós, irmãos, fazemos parte desse povo. Nós fazemos parte dessa nação santa, não é uma nação qualquer. Não é uma raça qualquer, é uma raça eleita. Deus nos escolheu. Nós fazemos parte da igreja do Senhor. Nós fazemos parte do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em quem? Em Cristo Jesus. Foi Ele que trouxe para nós isso. Foi Ele que fundou a sua igreja e nós fazemos parte desse povo. Mas a igreja, além de ser povo de Deus, de ser raça eleita, ela é o corpo de Cristo também. Quem comanda a igreja é quem? É Jesus Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja católica é o Papa. Ele é o sumo pontífice. Nós acreditamos que quem é o cabeça da igreja é Jesus Cristo. A Bíblia vai nos mostrar isso em 1 Coríntios capítulo 12. Jesus é o cabeça. Quem é que comanda o corpo? É a nossa cabeça, né, irmãos? Se o nosso juiz não estiver no lugar, a gente não vai saber comandar o corpo. Por que é que a igreja não pode falir? Por que a igreja não pode fechar as portas? Porque quem manda nela é o cabeça. O cabeça nunca vai endoidecer. O cabeça nunca vai ter um AVC para que fique paralisado um lado. O cabeça nunca vai ter um ataque cardíaco, um problema de ter uma paralisia da mente. Como é o nome? Eu esqueci agora. Como é? Não, que paralisa a cabeça. O AVC, né? Não vai a mente de Cristo não vai paralisar. Para que a igreja não saiba para onde vai. Pelo contrário. As portas do inferno, irmãos, não prevalecem contra a igreja. O mundo não prevalece contra a igreja. É interessante, irmãos, porque a nossa luta é a melhor que existe. Sabe por quê? Porque é uma luta que nós já somos vitoriosos. Jesus Cristo já nos deu vitória. Sabe o que eu acho interessante? Os desenhos de super-heróis. A gente, às vezes, se emociona, né? Quando está assistindo um filme ou um desenho de super-herói. Não é isso? Vem o inimigo, né? Começa a guerrear ali contra o super-herói. O super-herói, às vezes ali, a gente acha que vai perder, mas no final o que é que acontece? Ele vence. E a gente sabe que ele vai vencer. Todas as vezes, todas as lutas de todos os super-heróis, o super-herói sempre vence. E a grande questão, quem é o nosso super-herói? Jesus Cristo. Quem é aquele que já nos garantiu a vitória? Jesus Cristo. Vai haver luta? Vai. Vamos ser feridos? Vamos, mas não vamos perder. A palavra do Senhor diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que garante para cada um de nós. Vejam aí, para a gente terminar, que eu já passei da hora, Romanos 8, só para a gente concluir, eu acho esse texto maravilhoso.
que diz assim, a partir do verso 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso de número 34, quem os condenará? Ou quem é que pode nos condenar, irmãos? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem é, irmãos? Aí ele diz, será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? E no verso 37 ele diz, em todas estas coisas, porém, irmão Francisco, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos vitoriosos, irmãos, porque Cristo está conosco. Nós somos o seu corpo. Nós somos membros desse corpo, que é a igreja do Senhor, coluna e baluarte da verdade. Mas além disso, para concluir, nós somos também a noiva de Cristo, a quem Ele ama. Pasmem, irmãos, no que eu vou dizer agora. Embora a gente seja pecador, Jesus não vê mais nenhum defeito em nós. Cantares de Salomão, ele diz assim para sua amada, tu és toda perfeita, em ti não há defeito. E aquela passagem lá se refere ao noivo que é Cristo e à noiva que é a igreja. E quem diz isso é o noivo. Tu és toda perfeita, em ti não há defeito. Embora a gente seja pecadores, o sangue de Cristo nos purifica a ponto de que quando o nosso noivo olha para nós, ele não vê mais imperfeições em nós. Ele vê tudo que é perfeito. Se a gente for para Cantares, é isso que a gente vai perceber. Salomão, escrevendo aqui junto com a sua noiva, vai dizer coisas interessantíssimas sobre essa questão do relacionamento do noivo para com a noiva. Ele diz assim, só pegar aqui, ele diz assim, eu sou a rosa de Saron, os lírios do vale, qual o lírio entre os espinhos, tal é minha querida entre as donzelas. Cristo vê a igreja como uma donzela, como alguém que é pura, com alguém que não tem defeitos, como alguém que é perfeito. E ele continua dizendo aqui, ele diz, olha só como é interessante, irmãos. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos. Ele está se referindo à igreja. E as vides em flor exalam o seu aroma. E aí ele diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Jesus ama a igreja. Jesus nos vê como alguém querido ou querida. Ele diz com carinho, vem, querida minha, formosa minha. A igreja aos olhos de Cristo é formosa. Como Jesus nos ama, irmãos. Como Jesus ama a sua igreja. Vocês entendem porque Davi, ele tinha prazer de estar na igreja, na presença do Senhor? Porque ele entendia a preciosidade que é a igreja. A gente, irmão, só não dá valor à igreja quando a gente não sabe o que é a igreja. Mas quando a gente sabe o que é a igreja, é diferente. A igreja é cheia de pecadores. Todos nós somos falhos. Mas, porém, quem manda na igreja é Cristo. Nós temos um dono que cuida de nós.
mesmo a gente cheio de falhas, mesmo a gente cheio de defeitos, Ele nos ama. E Ele ama a nossa união. Ele diz, a palavra do Senhor diz, ó, como é bom, né? E quão suave que os irmãos vivam em união. E essa união, ela é importante também quando nós estamos unidos a Cristo Jesus. Que Deus essa noite nos abençoe. Que essa palavra possa ficar em nosso coração. Que a gente possa dizer como Davi disse, Senhor, o quanto eu amo a tua habitação. O quanto eu amo a tua glória, que é Cristo. O quanto eu amo estar na tua presença. O quanto eu amo estar junto com os irmãos, que é a igreja, te louvando, te adorando, ouvindo a palavra, sendo fortalecido. Percebam, irmãos, quando a pessoa sai da igreja, rapidinho, ela esfria. Ela esfria, ela muitas vezes não tem mais prazer, a não ser que seja um tratar de Deus, para que ela possa voltar mais forte. Mas fora isso, a pessoa acaba ficando mais fraco. Então a igreja é importante para nós, nos fortalece. Né? Então que Deus nessa noite nos abençoe. Eu quero pedir aí desculpas um pouquinho aí pelo horário que eu passei um pouco, né? 15 minutinhos, porque também eu comecei um pouco atrasado, né? Mas aí estamos dentro do horário. E eu louvo a Deus por essa noite. Louvo a Deus pelos irmãos que vieram, né, irmãos? Pela palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite. Avisa aí, Cláudio, por favor, que já concluiu. Irmãos, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. João que chegou, né, ainda agora. Deus abençoe. Vanilda que chegou por aí também, né? Deus abençoe. Irmãos, eu louvo por todos vocês que têm vindo, né? Eu creio que esse canto, esse lugar aqui, é um lugar especial para a gente, né? É um lugar especial. Embora não exista nada místico nesse lugar, mas creio que como ele foi consagrado a Deus, existe algo especial, né? De nós estarmos aqui. Principalmente quando nós estamos, né? Porque o Senhor está conosco. Onde houver dois ou mais reunidos, ali Ele está. E o Senhor está conosco. Amém? Deus nos abençoe. Eu quero agradecer a presença de todos. Em especial também a presença do nosso irmão Francisco, né? Que nunca mais tinha podido estar conosco, né? Mas louva a Deus, restaurar o irmão, né? Dar força para ele estar conosco aqui. E hoje ele veio todo chique. Viu? Isso aí, bonito hoje. Glória a Deus, né, irmãos? Por isso, louvado seja o nome do nosso Deus.